Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Terapeuta Próspero. Estamos aqui hoje para discutir com você as principais estratégias para você se tornar um terapeuta próspero. Isso é, ter o rendimento que você merece vivendo a sua missão. Eu sou Patrícia Guimarães. Eu sou Fábio Moreno. Eu sou Alex Cruanes. E hoje vamos falar com você sobre 5 dicas para você aumentar a sua autoconfiança na terapia. Legal, então hoje nós vamos falar de 5 dicas. E a primeira dica que nós vamos falar aqui é você não copiar outros terapeutas. O que quer dizer isso? Você que está iniciando na sua carreira, como terapeuta, normalmente quer seguir outros terapeutas que já estão na área, que já estão praticando há bastante tempo. Então a dica é você pegar algumas dicas que eles dão, normalmente o pessoal que já está mais na frente da terapia, já está com mais tempo no mercado. Normalmente eles gravam vídeos, podcast, eles colocam no Instagram informações, Então isso é legal você sim pegar alguma técnica que ele apresente, algum professor em algum curso que dê alguma dica. Isto sim é importante você colocar na sua terapia e você ir testando até para você conhecer um pouco melhor se aquilo está adequado ao seu modelo de negócio, à sua terapia ou não. Mas não tente querer copiar totalmente uma pessoa, algo que você confia, aquela pessoa que você espelha nela e você queira ser ela. Porque quando você quer ser uma pessoa, a gente não consegue ser a mesma pessoa, A gente pode pegar alguns conhecimentos daquela pessoa e a gente copiar, A gente querer espelhar aquela pessoa. Porque a gente vê naquela pessoa uma pessoa de liderança que tem bastante conhecimento na área. Mas seja você mesmo. Pegue algumas dicas das pessoas e você vai colocando no seu modelo de negócio, na sua terapia, vai testando, vai colocando em prática e vai vendo se aquilo fica adequado, o seu modelo de trabalho, o seu jeito de trabalhar na terapia. Porque às vezes algo que alguém faz muito bem e você não tem empatia com aquela técnica, com aquela informação daquele terapeuta. Então o que eu sugiro a vocês é sim, sempre pegar referência no mercado, pegar dicas das pessoas e amigos que já têm mais experiência e você colocando em prática. Aí você, com o passar do tempo, você vai adequando e modelando o seu modelo de terapia. Então não tente copiar, porque você vai ficar uma pessoa que não vai ter aquela qualidade no seu trabalho e o seu cliente, o seu futuro cliente, seu paciente, ele vai perceber isso. Porque ele não vai ver uma conexão com você, com a pessoa que você é de terapeuta, você como terapeuta. Ele vai ver uma pessoa com técnicas. E quando a pessoa vem procurar você na terapia, dependendo da terapia, ele vem para ter uma conexão com você. Ele quer que você entenda o problema dele. Ele quer que você acolhe ele para você fazer uma boa terapia. Então, preste muita atenção de usar técnicas de outras pessoas que não esteja alinhado com o seu conhecimento, com o seu modo de trabalhar, o seu jeito de ser, da sua personalidade, e você pode perder essa conexão com o seu cliente. E com isso, você não consegue deslanchar na sua carreira. Você percebe que você não consegue fechar processos. Então, essa autoconfiança você vai tendo com o tempo, com o passar do tempo. Então, não queira ser outra pessoa, seja você mesmo e sim, utilize das dicas, das técnicas das pessoas e vai modelando até você sentir-se confortável para continuar. E é legal, a gente, para dar um exemplo aqui para ficar claro na mente das pessoas, porque é o que o Fábio falou muito bem, Às vezes a gente admira um terapeuta que está no mercado há muito tempo, às vezes a gente gosta da maneira dele trabalhar, às vezes as pessoas já conhecem aquele terapeuta, então a gente entende ele como referência. E aí é natural a gente querer, muitas vezes, na PNL a gente chama de modelagem, modelar aquela pessoa porque ela está tendo sucesso, porque ela está indo bem. Mas qual é o perigo, qual é o risco? O risco é nós virarmos um papagaio. E aí a gente tenta dar um sorriso como ele sorri, cumprimentar como ele cumprimenta, falar nas redes sociais como ele fala. As pessoas quando olham para aquilo, inconscientemente elas veem um papagaio, como se fosse um imitador, A gente tem o Silvio Santos e a gente tem o imitador do Silvio Santos. A gente até ri com o imitador do Silvio Santos, mas é tão óbvio que não é o Silvio Santos. Então a gente tem que tomar cuidado para não virar imitador, não virar papagaio. Então, gente,
Para se tornar um terapeuta próspero, você precisa ser você mesmo, porque de verdade o que a pessoa está buscando é você. Ela vai perceber no nosso método que você vai se tornar a única opção na mente dela capaz de ajudá-la a resolver os problemas que ela tem. Então isso só é possível se você for você, se você for do teu jeito, se você for falar na sua forma de falar, na tua linguagem, na sua maneira de ser. Então por isso que essa é a primeira dica, né? E é uma das dicas mais importantes. Não imite ninguém, seja você mesmo. E isso conecta. E isso vai fazer com que a pessoa engaje mais com você e tenha uma tendência muito maior dela fechar com você. Muito legal, é bem isso mesmo, você tem que ser único, né? Não imitação, não cópia, né? O cliente, quando ele te busca, ele busca porque você é único, como o Alex mencionou, você é o único que pode resolver a questão dele, ele tem que sentir essa segurança em você, você é único, você não é uma cópia. A gente pode até observar, às vezes até em outras áreas do mercado, não só de terapeutas com sucesso, mas outros profissionais, empreendedores que têm sucesso, você pode até olhar e falar, nossa, como eu posso aplicar isso dentro da minha empresa, dentro do meu site terapêutico, como eu posso colocar isso? E aí você adapta do seu jeito, da sua forma de fazer, com a sua linguagem, com o seu jeito de tratar, de atender o seu cliente, e aí sim se torna único novamente. Então, seja único, não cópia. E aí, aproveitando esse gancho, já vou falar da segunda, né? Que a gente fala que não tenha um processo engessado. O que acontece? A gente tem que estar aberto para o mercado, aberto para as coisas que acontecem. Então, a gente não pode ter um processo engessadinho, precisa ser dessa forma, desse jeito, eu fui lá no curso, aprendi que é assim, então eu só posso fazer se for desse jeito. Não! Observe, esteja aberto, entenda que cada cliente é único, traz uma questão de uma forma diferente, teve uma tratativa diferente na vida dele, um mapa lá que ele visualizou e que ele ressignificou ou significou de uma forma, então ele precisa ser tratado de forma única também. Então, use da sua criatividade na hora de tratar, de lidar com o teu cliente, né? Não precisa ser um processo engessado, você pode fazer adaptações, talvez de várias técnicas que você já aprendeu, você pode unir para ver qual fica e como fica melhor para cada cliente. É muito importante a gente ter um processo diferenciado, por mais que a gente consiga entender que existe um padrão da nossa forma de trabalhar, mas a gente pode ter uma flexibilidade para lidar com cada situação que o cliente for te trazendo, você lidar de uma forma diferente para você ter o resultado. Porque o mais importante quando o cliente te busca é o resultado que você vai obter no final do tratamento, do processo terapêutico dele. Então, não se prenda só às técnicas, ao processo. Fique solto, livre para você ajudar o seu cliente a chegar no resultado que ele busca, ao resultado que ele merece e aquele resultado que você coloca a sua intenção, a sua vontade. Então, sim, esteja aberto, confie em você. Trazendo essa autoconfiança para você, que você estudou, que você aprendeu, que você leu, que você foi atrás, que você buscou, quando você começa com a sua experiência, você vai percebendo que a cada cliente você vai pegando um traquejo diferente e você vai sabendo como lidar com as situações diferentes que aparecem. Às vezes vem um cliente que está com depressão, tem outro. Cada cliente, por exemplo, que traz pra gente a questão da depressão, você percebe que você vai lidar com ele de uma forma diferente, que você vai precisar de técnicas diferentes, em momentos diferentes, para ajudar aquele cliente a melhorar aquela sensação emocional que ele está sentindo. Então, confie em você. Traga essa autoconfiança realmente. Tipo, não, eu consigo, eu tô dando o meu melhor, eu me entrego no processo e eu vou deixar que as coisas fluam de forma natural e eu não vou seguir esse processo engessado, não. Eu vou deixar para que eu consiga me conectar ao cliente, mantendo ali com ele uma conexão de rapport, de uma harmonia, acolhendo as dores do cliente e introduzindo no momento que eu achar melhor as partes da minha técnica para que eu consiga atingir o resultado que o cliente busca. E agora, uma outra dica importante também é você saber que quanto mais clientes você atende, mais autoconfiança você vai adquirir. Então, você que está começando no seu processo, você fez alguns cursos e está com vontade de iniciar, lembre-se que essa autoconfiança vai vindo com o tempo, mas que você precisa dar o primeiro passo. Então, você precisa atender o primeiro cliente. E quando você atender, quando você se coloca
à disposição, com amor e harmonia para fazer o melhor para o teu cliente, e ele sente essa vontade, esse engajamento seu, essa amorosidade, essa intenção de dar o seu melhor, e você estudou as técnicas, conhece, então confia que o resultado vai vir. E realmente ele vem, você vai percebendo com o tempo que você fez o seu melhor, que o cliente saiu um pouco melhor. O resultado, nunca cria uma expectativa de que você já vai conseguir 100% do resultado numa primeira sessão, no início de um tratamento, de um processo terapêutico. Confie que ele vai sair um pouco melhor a cada dia, um pouco melhor a cada sessão que ele passar com você. Então, perceba essa mudança e faça o seu melhor, entregue o seu melhor, faça com amor no coração, se dedique, e aos poucos você vai percebendo que quando ele retorna para a próxima sessão, você perguntando para ele como você se sentiu quando você saiu daqui, você percebeu naquela questão que você me trouxe, como que ficou essa semana? E ele já vai te mostrando que, nisso melhorou, isso daqui foi mais ou menos, ainda falta mais um pouco. E aí você vai sabendo como direcionar o próximo atendimento, o próximo processo, uma próxima sessão dele. E aos poucos você vai conseguindo perceber que você faz a diferença na vida do teu cliente. Então essas perguntas são fundamentais para você ter uma noção de tudo que já foi melhorando a cada sessão que ele passou com você. E isso vai te ajudando a trazer autoconfiança para os próximos atendimentos que você vai fazer. Então, lembre-se, a autoconfiança vem aos poucos, mas você precisa dar o primeiro passo, iniciar os atendimentos. Quando você iniciar, vai a cada sessão perguntando para o teu cliente como ele se sentiu a hora que ele terminou o processo, como que ficou, né, durante essa semana depois do processo, e tudo que já melhorou você vai balanceando com ele, ele vai perceber, e você também vai perceber as diferenças que você está fazendo na vida dele. Automaticamente, você vai se tornando cada vez mais autoconfiante para os próximos desafios que virão. Porque lembre-se, quando o terapeuta está pronto, os clientes aparecem. Então, se ele veio até você, é porque você está pronto para atendê-lo. O universo só manda para a gente aquilo que a gente tem capacidade de atender e de ajudar. Se a gente tem um coração aberto, com amor no coração, querendo fazer o nosso melhor, o cliente vem até nós, porque o universo faz essa conexão. Então confie em você, porque vai dar tudo certo. E essa dica é bem importante, né, Paty? Porque os terapeutas, normalmente a pessoa faz muitos cursos, né? E ela quer ter aquela confiança 100% para iniciar na área de terapia. Então, a confiança vem aos poucos, né? Então, é o que a Patrícia falou, você tem que entender a sua terapia, né? Você entender as técnicas que você vai utilizar, né? Então isso você tem que saber realmente, né? Para você fazer corretamente, você atender o seu cliente, seu paciente adequado. Então você tem que aprender as técnicas, né, da sua terapia. Mas comece. E é igual qualquer coisa, qualquer área que você vá trabalhar, você fez uma faculdade, foi para alguma área, vai trabalhar numa empresa inicialmente, a gente tem aquele medo de não conseguir, de não atingir, e a gente percebe que com o passar do tempo as coisas vão fluindo, né? Você vai aprendendo mais, vai adquirindo mais confiança, vai aprendendo mais, né? Conhecendo mais métodos, mais conhecimentos, e com o tempo você vai tendo mais confiança naquilo que você pratica. E na terapia é a mesma coisa. Então, dê o primeiro passo, né? Que isso é um pontapé inicial que normalmente os terapeutas têm muita dificuldade, fazem vários cursos, ficam fazendo, só que não iniciam. É importante sim você fazer curso, né? Sempre estar se reciclando, aprendendo mais, isso é muito importante, né? Quanto mais conhecimento, mais a gente quer adquirir conhecimento, porque a gente vê a necessidade de conhecer mais técnicas, né? Ter mais conhecimento para a gente oferecer o melhor para o nosso cliente. Mas o que é importante é vocês iniciar. E quando vocês iniciam, vocês vão vendo que a confiança vai vindo aos poucos, né? E vai aumentando com o decorrer do tempo. Ainda quanto mais você tiver conhecimento, você vai conseguindo colocar o seu modelo, né, de atendimento cada vez melhor com o seu conhecimento. E você vai adequando para o seu atendimento. É isso aí, gente. Então vamos lá. Então agora nós vamos para a quarta dica, né? Então confie no seu método. O que significa isso? Gente, aqui no Terapeuta Próspero, né, nós vamos ensinar, né, você a desenvolver o seu método, a mostrar que, na verdade, baseado nas experiências que você tem, nos diversos cursos que você fez, nos livros que você leu, toda a tua história de vida fez com que você fosse único. Você
é único, ninguém é igual a você. Então, a maneira com que você atende, a maneira que você aborda, a maneira que você trata o seu cliente é única. Logo, mesmo que você tenha formações parecidas com colegas seus, você se formou, né? Mesmo que você tenha feito psicologia, uma escola de psicologia, 5 anos na faculdade, nenhum psicólogo atende igual ao outro. Como assim, Alex? Então significa que você tem a sua forma de atender, você tem o seu método de atender. Sendo assim, você vai percebendo que, na verdade, ninguém atende como você atende, você tem um método, uma forma que só você faz. E então, sendo assim, para adquirir autoconfiança, qual que é a dica? Confie no seu método, confie nas suas técnicas, confie na tua metodologia, confie naquilo que você faz. Você sabe os resultados que dá, você sabe o bem que a técnica aplicada que você faz, ele faz. Muitas vezes alguns clientes, os mais céticos, né, eles chegam para nós e falam assim, não sei, essa terapia aí, não mudei nada, né? Ele não fala diretamente que a terapia é ruim, mas eu falo assim, você pergunta para ele, né? Normalmente a gente trabalha aqui na hipnose clínica com uma escala, né? De toda sessão eu pergunto, de 0 a 10, como que você está se sentindo, né? Então, 0 é péssimo, 10 é maravilhoso. E aí ele, por exemplo, ele chega com a nota 2 na clínica e de repente eu fiz algumas sessões e ele fala, acho que eu estou na mesma coisa, devo estar na mesma nota. E aí você fica, às vezes, se sentindo inseguro, você fala, caramba, eu fiz essa técnica, apliquei aquilo, dei o meu melhor, ele está falando isso. E aí, quando a gente tem a convicção, a certeza de que está dando certo, a certeza de que está fazendo bem, o nosso não verbal, a nossa postura corporal muda. E eu mostro para ele, peraí, mas vamos lá. Quando você chegou na sessão aqui, você está me relatando que você estava com dificuldade com o relacionamento com o teu chefe, por exemplo. E agora, na conversa que nós tivemos na sessão, você me falou que você falou com ele. Nossa, é verdade, eu falei com ele. Então, depois que a gente fez aquela técnica, você falou que tinha medo de dirigir. E aí, como você veio dirigindo hoje aqui para a clínica, né? Aí, é verdade. Então, por quê? Porque eu sei, eu confio. Por exemplo, com a minha técnica, eu sei que a chance, você sabe, né, que a gente não pode usar a palavra cura, mas a chance de resultado para pânico ela é muito alta. E então eu sei que se eu usar as minhas técnicas, a pessoa está melhor. Mesmo com que ela não me diga isso, eu tenho confiança de que funciona. Ou quando eu fiz uma técnica mais conversacional, trabalhei a mente dessa pessoa, fiz com que ela mudasse seu padrão de pensamento, com que ela analisasse a vida de uma outra maneira, eu sei que isso influenciou de uma maneira positiva a vida dela. E naturalmente eu sei que isso fez bem, mas isso é autoconfiança, que eu estou passando para vocês. Acredite no seu método, acredite na sua técnica, acredite no seu trabalho, saiba que você está fazendo melhor. E é muito comum alguns clientes, depois de algumas sessões, que são alguns clientes mais difíceis, vamos dizer assim, né? Enfim, céticos mesmo, no final do processo eles, nossa, eu preciso, Alex, te agradecer porque isso mudou a minha vida. Aconteceu um fato que fez eu cair a ficha de que tudo que a gente trabalhou aqui fez todo sentido. Então, se eu não tivesse autoconfiança, eu poderia desistir desse cliente no meio do caminho. Eu poderia já entrar derrotado no processo terapêutico. Então, eu entro confiante, eu entro na certeza de que eu estou dando o meu melhor. Como a Patrícia disse muito bem, né? Quando o terapeuta está pronto, o cliente aparece. Então, se o cliente apareceu para mim, significa que eu tenho condições de lidar com esse cliente. Essa crença favorece. Então, tenha essa autoconfiança. Confie no seu método, confie nas suas técnicas, que você vai perceber que essa autoconfiança vai te trazer mais resultado. Ok? Então vamos lá, gente. Vamos para a quinta dica do podcast de hoje, né? Peça depoimentos dos seus clientes. Mas não foi assim, nossa, Alex, o que pedir depoimento vai me ajudar na autoconfiança? E eu vou explicar para você. No nosso método, né, no método do Terapeuta Próspera, um dos fundamentos, né, é o marketing do encantamento. Então nós damos fundamentos do marketing de encantamento para, através de técnicas, através de estratégias, nós encantarmos o cliente sair do nosso processo sentindo muito encantado, saindo, sentindo
muito satisfeito e com isso naturalmente ele sente uma vontade de dizer para o mundo o quanto isso fez bem para ele. E como que ele pode dizer para o mundo que a sua terapia foi o que resolveu a vida dele, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele? Hoje, né, no marketing digital, o melhor caminho é pedir depoimentos. Então eu sugiro para você que peça depoimentos, porque esse depoimento ele vai retroalimentar o seu marketing. Em outros vídeos, nós vamos falar especificamente de depoimentos para o marketing, tá? E então vão nos acompanhando, que naturalmente a gente vai dizendo como é poderosa essa ferramenta e como utilizá-la. Mas para adquirir autoconfiança, sim, eu peço para você, ou melhor, indico para você, peça depoimento dos seus clientes. Pode ser escrito, vídeo é muito legal, tá? Vamos lá. Mas por que, Alex? Agora eu vou contar uma história para vocês vocês percebam por que eu estou falando que é importante. Uma certa vez eu atendi um rapaz, um adolescente, um jovem, muito tímido, né, que veio com um processo muito grave, né, com uma ideação suicida, e de repente ele veio fazer um processo comigo, e eu fiz algumas sessões, né, não me lembro agora, são 5, 10 sessões, um processo fechado, eu trabalho com psicoterapia breve, e aí dentro desse processo eu trabalhei legal, senti que ele gostou, aquela ideação suicida realmente não havia se manifestado mais, mas sabe quando você percebe, pô, sei lá, ajudei, mas sei lá, não deu uma sensação de que tinha sido tão bom pro rapaz, né? E daí eu pedi para ele me dar um depoimento, e ele falou, na hora, eu faço agora esse depoimento. E eu coletei o depoimento dele. Quando eu vi ele me falando como aquilo tinha transformado a vida dele, eu me surpreendi com o meu trabalho. Eu já tinha dado o meu melhor. Eu tinha feito as minhas melhores técnicas, entregado o meu melhor, minha alma terapeuta, mas quando eu ouvi o depoimento dele, aquilo só me deu mais autoconfiança e mais autossegurança de que eu estava no caminho certo. Então, muitas vezes, gente, a gente não tem ideia de como o nosso trabalho está ajudando as pessoas, porque a gente está no dia a dia, a gente está acostumado, a gente já faz aquilo todo dia, e aí quando a gente ouve do cliente que o nosso trabalho transformou a vida dele, que o nosso trabalho fez com que ele salvasse a vida dele, com que ele evitasse com que ele morresse ou coisa parecida, e seja o depoimento que vier, a gente se espanta muitas vezes e nós ficamos impactados. E aquilo traz muita autoconfiança e muito mais vontade de eu ajudar um outro cliente, de eu utilizar as mesmas técnicas, de eu continuar estudando. Isso me dá confiança de ser o terapeuta que eu sou. Então, gente, peçam depoimentos. E aí vocês podem falar assim, mas Alex, eu tenho vergonha, imagina, o cara não vai me dar depoimento. E é justamente para a gente ter esse medo que a gente já está inseguro. Percebe? Se eu estou confiante de que meu trabalho é bom, como é que eu vou ter insegurança em pedir um depoimento? Mas às vezes você pode estar nessa insegurança, como é natural, eu já tive, nós já tivemos, mas peça. Então eu quero que o próximo cliente que você finalizar um processo, peça o depoimento para ele, provavelmente você vai se surpreender. Todos dão depoimentos? Não são todos que dão depoimentos, mas de 10 clientes, 7 clientes dão depoimento, seja escrito ou seja em vídeo. E você vai perceber que à medida que você pede depoimentos, muitos vão dar depoimento de uma maneira espontânea. Muitos vão topar na hora. Inclusive eu já deixo reservado um tempo na minha agenda, quando eu vou terminar um processo, para justamente pedir esse depoimento, e a grande maioria me dá satisfeita, e aí eu me surpreendo com o relato deles. E eu percebo o quanto minha terapia foi boa para ele, e isso me traz muito mais autoconfiança. É isso aí, gente. Então falamos hoje sobre autoconfiança, dicas especiais que nós reservamos aqui para você, né? Para você ir aumentando sua autoconfiança de acordo com você vai atendendo seus clientes, de acordo com você vai estudando, fazendo seus cursos, depois pegando um depoimento dos seus clientes para perceber quanto você ajudou no processo, também aumenta sua autoconfiança, né? Então a gente passou várias dicas para vocês aí, 5 dicas, espero que vocês gostem, e nós vamos terminando daqui, né, mais um podcast, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Coloque em prática. Tchau, tchau. Isso aí, até o próximo podcast, até mais.